Olá, eu sou o professor Rogério. Bem, então, né, no último vídeo a gente falou um pouquinho aqui do Brasil durante a década de 20 e hoje nós vamos falar exatamente qual foi os desdobramentos, né, do final da República Café com Leite, principalmente o governo do Washington Luiz e o problema sucessório que vai levar à Revolução de 30, né, ou o golpe militar encabeçado pelo Getúlio Vargas e como é que o Getúlio Vargas chega ao poder nesse momento. Bem, então, no caso, a República com Leite, ela não estava mais no auge, né? Então, ela estava no processo de declínio. E dentro dessa realidade, né? Então, como é que os políticos dentro daquele contexto, eles vão começar a organizar uma tentativa, né, de derrubada do antigo regime e a imposição de um novo regime. Tanto é, né, que quando nós falamos em república, né, em república no Brasil, esse, no caso, foi o terceiro período da república, que é o período chamado de Era Vargas. Né? Tanto é que eu peguei essa charge, né, que mostra exatamente como é que foi esse período. No caso, eles fazem uma analogia com uma obra onde os militares tiravam, né, o Dom Pedro II do poder, só que nesse caso está sendo representado pelo Júlio Prestes e pelo Getúlio Vargas, né, empurrando o Júlio Prestes da cadeira de presidente. Né? Então, como é que foi esse processo, né, de derrubada, literalmente, né, do então presidente da República, né, Júlio Prestes? Bem, então, só para a gente contextualizar aqui. Então, a Revolução de 1930 foi um movimento armado liderado pelos estados de Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Sul, que culminou no golpe de Estado, o golpe de 1930, que depôs o presidente da República, Washington Luiz, em 24 de outubro de 1930, impediu a posse do presidente eleito e pôs fim à República Velha. Então, com a quebra da Bolsa de 29, né, a Bolsa de Nova York, então ocorrida em outubro de 29, iniciou-se uma crise econômica de escala mundial, em assim esmagando todas as economias com alguma participação no mercado internacional. O caso do Brasil, né, sua exportação de café foi muito prejudicada. E em 1929, as oligarquias paulistas romperam com a aliança com os mineiros, conhecido como República Café com Leite, indicaram o paulista Júlio Prestes como candidato à presidência da República. E a reação do presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, apoiou a candidatura oposicionista de Getúlio Vargas. Então, no caso, era uma das bases da política dos governadores, era que, né, um mandato seria, né, indicado um político mineiro e no outro ano um político com ligações com a política paulista. Fato, né, que foi rompido, né, pela candidatura do Júlio Prestes, né, como o principal candidato da situação, e em detrimento, né, rompendo, né, a possível candidatura do Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, que foi, né, um candidato, né, que seria o candidato natural, né, da situação, e isso vai provocar um rompimento entre os dois partidos, né, o PRP e o PRM, e esse rompimento vai fazer com que o então, que seria o candidato do lado mineiro, né, vai ser apoiado, né, vai apoiar a candidatura de Getúlio Vargas, né, no caso, um político gaúcho, e dando início, né, a uma série de debates que vai culminar na Revolução de 1930. Então, no dia 1º de março de 1930, foram realizadas as eleições para presidente da República, que deram vitória aos candidatos governistas, que era o presidente do estado de São Paulo, Júlio Prestes. Porém, ele não tomou posse em virtude ao golpe de Estado desencadeado no dia 3 de outubro de 1930, e foi exilado. Assim, Júlio Prestes passou a ser o único político eleito a presidente da República do Brasil pelo voto, que foi impedido a tomar posse. Então, Getúlio Vargas assumiu a chefia do governo provisório no dia 3 de novembro de 1930, data que marca o fim da República Velha no Brasil. Bem, então, no caso, eu fiz um pequeno resuminho antes, né, para a gente saber do que nós estamos falando, e agora nós vamos detalhar um pouquinho cada episódio que levou, que culminou na Revolução de 1930 e como isso impactou na política, né, que era chamada como República Velha aqui no Brasil. Então, a crise sucessória
Então, na República Velha, em 1889 a 1930, as eleições eram para presidente ocorria no dia 1º de março e a posse ocorria no dia 15 de novembro, data comemorativa, né, por conta da proclamação da República. E o mandato ele era de 4 em 4 anos, sem a possibilidade de reeleição. Bem, então, como não existia partidos políticos organizados em níveis nacionais, então cada partido tinha uma representatividade local. Então, cabia ao presidente da República a condução, né, de seu sucessor. Então, conciliando os interesses do partido político de cada estado. Então, as eleições para a escolha do sucessor do presidente Washington Luiz, que governava o Brasil desde 26, estava marcada para o dia 1º de março de 1930, e a posse do seu sucessor deveria ocorrer no dia 15 de novembro daquele ano. Então, dentro dessa realidade, né, então o presidente da República tinha um papel muito importante na conciliação, né, dos interesses políticos dentro do país. Né? Principalmente era ele que indicava o seu sucessor. No caso, Washington Luiz, ele deveria indicar um candidato ligado ao Partido Republicano Mineiro, fato que não aconteceu, e ele vai indicar o então presidente do governo do estado de São Paulo, né, no caso, Júlio Prestes, para essa sucessão. Fato que vai levar ao descontentamento do seu aliado, né, e isso levando ele a se debandar para o lado da oposição. Bem, então, na República Velha, vigorava a chamada política café com leite, então o Partido Republicano Paulista revezava a presidência, né, com o Partido Mineiro. Então, assim, de acordo com a política, né, então Washington Luiz deveria indicar para o seu sucessor o presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos, ou o vice, né, ou o vice-presidente da República, que era Fernando Melo Viana. Então, que já foram, né, presidentes de Minas Gerais, e o outro líder político mineiro, o nome do ex-presidente Arthur Bernardes, foi lembrado, mas não era aceito por muitos, especialmente por Antônio Carlos. Então, no nome de Melo Viana foi vetado por Arthur Bernardes, de acordo com Antônio Carlos. Então, porém, no início de 29, o presidente da República, Washington Luiz, fluminense da cidade de Macaé, né, e radicado em São Paulo, desde a sua juventude, tendia a apoiar ao presidente de São Paulo, Júlio Prestes, que pertencia ao Partido Republicano Paulista, ou qual também pertencia, né, o Washington Luiz. Então, no caso, o Washington Luiz ele vai romper com esse acordo. Né? De uma certa forma ou de outra, né, ele deveria indicar um sucessor mineiro. Como ele não fez, então isso vai gerar muitas tensões políticas entre os partidos que ali estavam organizados. Então, em 29 de março de 1929, o jornal norte-americano The Times, né, New York Times, então, informava que os cafeicultores de São Paulo, né, dariam um banquete a Júlio Prestes em Ribeirão Preto e apoiariam a sua presidência. E esperavam o apoio dos demais estados produtores de café. O jornal relatava ainda que Minas Gerais estava politicamente dividida. Então, no caso, é um texto. Então, Antônio Carlos, quebrando o compromisso assumido pelo Washington Luiz de só tratar questões sucessórias a partir de setembro de 29, envia uma carta, né, para Washington Luiz, datada do dia 20 de julho de 29, na qual indica Getúlio Vargas como preferido, né, para a candidatura da presidência da República para o mandato de 30 a 34. Dizia Antônio Carlos na carta, com o objetivo sincero de colaborar para uma solução conciliatória e de justiça, julguei acertado orientar-me na direção do nome do doutor Getúlio Vargas, por ser um dos políticos de que se tem destacado no apoio firme e na completa solidariedade à política e à administração de Vossa Senhoria, né, de Vossa Excelência. Então, nesse caso, no caso, o Antônio Carlos ele vai tentar uma forma diplomática de não romper com o Partido Paulista, mas o Partido Paulista ainda insistia na indicação, né, de Júlio Prestes para esse novo mandato, né, fato que vai desencadear na Revolução. Então, o termo solução conciliatória significa que o candidato não paulista e não mineiro, como havia ocorrido em 18,
com a escolha do paraibano Epitácio Pessoa como candidato à presidência da República, Washington Luiz, então, devido ao lançamento da candidatura de Getúlio Vargas, né, por Antônio Carlos, iniciou o processo sucessório, consultando o presidente do Estado. Naquela época, havia 20 estados no Brasil, e indicou o nome de Júlio Prestes como seu sucessor, no qual foi apoiado pelos presidentes de 17 estados. Os 3 estados que negaram apoio a Júlio Prestes foram Minas Gerais, Rio Grande do Sul e Paraíba. Né? Então, hoje, lê-se na bandeira da Paraíba a palavra nego, do verbo negar. Então, o telegrama do presidente da República, do presidente da Paraíba, João Pessoa, conhecido como o telegrama do nego. Então, é datado do dia 29 de julho de 29, 9 dias após Antônio Carlos lançar Getúlio Vargas candidato à presidência da República. No telegrama, João Pessoa, relatando, né, a decisão tomada pelo Partido Republicano Paraibano, dizia: reunindo na diretoria do partido sobre a minha presidência, né, da minha presidência política, resolvemos unanimemente, né, unanimemente, né, no caso, não apoiar a candidatura, né, iminente do doutor Júlio Prestes à sucessão presidencial à República. Né? Então, esse vai ser um dos marcos que vai, né, trabalhar a história da região ali da Paraíba. E isso vai ganhar uma representatividade muito grande, né, esse fato. Tanto é que na bandeira da Paraíba existe a palavra nego nesse sentido. Né? Porquanto negaram o quê? Negaram o que eles consideravam uma candidatura clandestina de Júlio Prestes. E isso vai culminar na Revolução. Então, era comum naquela época as negociações políticas chamadas desmarches se fizeram especialmente através de longas cartas. Então, Washington Luiz divulgou pela imprensa várias cartas que recebeu de Getúlio Vargas e Antônio Carlos para provar que não impuseram o nome de Júlio Prestes como candidato à sua sucessão. Então, Antônio Carlos chegou a ser considerado pré-candidato da presidência da República, como mostra uma marchinha da época, de autoria de Freire Júnior, né, cantada por Francisco Moraes Alves, que se tornou uma profecia. Então, se o mineiro lá de cima se descuidar, o Julinho vem mais custa, né, vem mais custa, né, muita gente há de chorar. Então, no caso, essa marchinha, ela mostra, né, que se o Júlio fosse realmente candidato e se ele fosse eleito, muitas pessoas iriam sofrer por essas ações. Né? Não o povo, mas sim aqueles que tiveram seus acordos rompidos dentro dessa realidade. E isso vai gerar, na questão da insuflação desse movimento revolucionário que parte, né, de Getúlio Vargas. Então, os políticos de Minas Gerais apoiaram a política carlista e ficaram insatisfeitos com a indicação de Júlio Prestes. Pois esperavam que Antônio Carlos, presidente do Estado, fosse indicado por Washington Luiz, seguindo a tradição, ou pelo menos que o presidente indicasse um terceiro nome, no caso Getúlio Vargas. Os carlistas lançaram então Getúlio Vargas como candidato da oposição à candidatura de Júlio Prestes. Antônio Carlos ficaria conhecido como o arquiteto da Revolução de 30. Então, Minas Gerais, então, se dividiu. Os políticos ligados ao vice-presidente da República, Melo Viana, e o ministro da Justiça, Augusto Viana de Castelo, pertence à concentração conservadora, que pretendia manter essa organização política, e mantiveram apoio a Júlio Prestes, e fizeram oposição à política carlista, ao Partido Republicano Mineiro. Então, nesse caso, né, respectivo, então existia uma ruptura também dentro do Partido Republicano Mineiro, né, principalmente que não caracterizava a candidatura de Júlio Prestes como perigosa para os seus interesses. Né? Então, no caso, era melhor perder um mandato do que perder a organização política que estava vigente até então. Né? Então, no caso, né, começa a ser orquestrada uma outra via, né, no caso de apoio, né, apoio à política que estava sendo vigente. Então, com a indicação de Júlio Prestes como candidato oficial à presidência da República e o consequente apoio do PRM em Minas Gerais à candidatura de Getúlio Vargas,
terminava a política café com leite que vigorou na República Velha, quebrando o equilíbrio político nacional criado por Campos Salles, na chamada política dos estados, né, que ficaria conhecido popularmente como política dos governadores, jogando o Brasil numa instabilidade política nunca vista até então. Então, o perigo da instabilidade política já chamava, em 29, a atenção de Monteiro Lobato, na época, o representante comercial do Brasil nos Estados Unidos. E em 28 de agosto de 1929, uma carta de Júlio Prestes a Monteiro Lobato transmite-lhe o voto pela. Então, vitória da campanha, né, em perspectiva, afirmando que sua política na presidência significará o que de mais precisa do Brasil, continuidade administrativa. Bem, então, no caso, né, desse sentido, eles já vinham seguindo, né, essa sequência administrativa. Só que a ambição de ambos os lados, né, vai colocar o interesse deles em jogo e abrindo a possibilidade de uma terceira via. Então, essa terceira via foi o Getúlio Vargas. Né? Então, no caso, até o próprio Monteiro Lobato, né, que é conhecido pela sua obra, né, literária infantil e também obras literárias, né, muito representativas, ele vai ver que isso pode ser um problema muito sério para o país. Né? E tanto é que ele recebe essa carta do próprio Júlio Prestes dizendo que o que ele mais queria era uma continuidade administrativa. Né? E isso vai ser rompido um pouco mais para frente. Bem, então, os três estados dissidentes iniciaram-se na articulação de uma frente ampla oposicionista, chamada Aliança Liberal, que tinha como objetivo de se opor a um intento do presidente da República e dos 17 estados a eleger Júlio Prestes. Então, Washington Luiz era, por natureza, um conciliador. Por exemplo, assim que assumiu a presidência da República, libertou todos os presos políticos, civis e militares. Porém, em outubro de 1929, 3 meses depois da indicação de Júlio Prestes, ocorreu a queda do preço do café, em decorrência à crise de 29. Então, isso fez o Washington Luiz mantivesse a candidatura de um paulista para, no caso, Júlio Prestes, oficializado em 12 de outubro daquele ano, como queriam os cafeicultores paulistas, apesar da pressão de Minas Gerais, Paraíba e no Rio Grande do Sul. Então, por seu lado, o Antônio Carlos não aceitou a retirada da candidatura de Getúlio Vargas. Então, no caso, esse momento da história também tem muita pressão sobre a questão política e econômica, né? Levando em consideração que o Brasil ele sofreu muito com a crise de 29, levando em consideração que o preço do café caiu substancialmente. Então, isso vai fazer com que, né, para os interesses paulistas, era muito interessante a permanência de um membro né, da sua oligarquia para defender os seus interesses. E o Júlio Prestes ele era o mais indicado. E isso, né, vai fazer com que os conflitos se tornem cada vez maiores. Então, Júlio Prestes se destacara, né, no governo de São Paulo pela defesa do café. Entre outras medidas tomadas, reformou o Banespa, né, o Banco Estatal do Estado de São Paulo, que hoje não existe mais, para ser um banco de hipoteca dos estoques de café, harmonizando os interesses dos cafeicultores né, com os dos exportadores de Santos. Então, no caso, o café representava 70% da exportação brasileira. Além disso, havia uma superprodução de café nas fazendas e um grande estoque nas mãos do governo paulista. Pela lógica, Minas Gerais, como o segundo maior produtor de café do Brasil, deveria apoiar São Paulo, mas terminou apoiando Getúlio Vargas, né, apoiando a candidatura do gaúcho dentro desse sistema. Bem, então, no caso, né, qual era o maior interesse, né, da política naquele momento? Era defender a maior riqueza do território brasileiro, que era o café. Então, eles acreditavam que a eleição do Júlio Prestes seria um desses motivadores da sua defesa. E isso, né, vai implementar várias questões, e principalmente a garantia dos seus interesses. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui da aliança liberal e o tenentismo. Né? Tanto é que o Getúlio Vargas ele sempre foi um apoiador, né, um seguidor do movimento tenentista no Brasil. Né? Tanto é que essa foto dele é com 28 anos, e isso mostra, né, que, né, a política tenentista ela fazia muito significado para a política nacional. Bem,
Então, a Aliança Liberal foi criada em agosto de 29 para fazer oposição à candidatura de Júlio Prestes à presidência da República. Então, formavam a Aliança Liberal Minas, Rio Grande do Sul e a Paraíba, o partido político de oposição de diversos estados, inclusive o Partido Democrático de São Paulo, que é fundado em 1930, criando uma dissidência dentro do Partido Republicano Paulista, né, que a gente vai ver depois que vai gerar vários problemas, né, para a política paulistana, né, para a política paulista dentro dessa realidade. Bem, então o Partido Democrático ele surgiu em 26 de uma dissidência do PRP, o partido de Júlio Prestes e Washington Luiz, sendo que o líder do Partido Democrático Paulista, o Paulo Nogueira Filho, participou do Congresso Libertador, realizado em Bagé em 1928. Em contrapartida, em Minas Gerais, a aliança política denominada Concentração Conservadora apoiou o Júlio Prestes, né, numa cisão também do PRN. No dia 5 de agosto, o líder das bancadas mineiras e gaúcha na Câmara dos Deputados declararam que não fazia mais parte da maioria parlamentar governista. Então, aí, o governo ele começa a perder os seus apoios, principalmente no legislativo, né, por conta da ruptura do tratado feito, né, entre a política café com leite. Bem, então, a formalização da Aliança Libertadora, ou Liberal, foi feita no dia 20 de setembro de 29, numa convenção nos estados, né, de partidos oposicionistas, no Rio de Janeiro, presidida por Antônio Carlos, lançando a candidatura da Aliança Liberal às eleições presidenciais. Então, Getúlio Vargas para presidente e João Pessoa para vice-presidente, para presidente da Paraíba. E para vice-presidente da República, Washington Luiz tentou convencer o presidente gaúcho e o mineiro de desistirem dessa iniciativa. Em carta dirigida a Andrada, argumentou que 17 estados apoiavam a candidatura oficial e não obteve êxito. Então, nesse caso, ele vai tentar argumentar de uma forma de evitar o conflito, né, mas isso não teve o resultado desejado, principalmente por conta de alguns episódios que vão seguir, né, dentro desse contexto. Então, em 12 de outubro de 29, realizou-se no Rio de Janeiro uma convenção dos 17 estados governistas que indicou Júlio Prestes como candidato à presidência da República. O presidente da Bahia, Vital Soares, pertencente ao Partido Republicano Baiano, como vice-presidente. Então, Getúlio Vargas enviou ao senador Firmino Paim Filho para dialogar em seu nome com Washington Luiz e Júlio Prestes. E em dezembro de 29, realizou-se um acordo no qual Getúlio Vargas comprometia-se a aceitar os resultados das eleições e, caso a derrota da Aliança Liberal, se comprometia com o apoio de Júlio Prestes. Em troca, Washington Luiz comprometia-se a não ajudar a oposição gaúcha a Getúlio Vargas, a qual praticamente não existia, pois Getúlio Vargas unira o Rio Grande do Sul numa mesma proposta. Né? Então, no caso, né, essa frente liberal ela já nasce com o apoio maciço da elite gaúcha, principalmente por conta que o Rio Grande do Sul já vinha sendo, de uma certa forma, considerado traído pela política café com leite e era um membro mais expressivo, né, dessa política de oposição ao regime vigente. Mas isso vai se consolidar a partir, né, da indicação de Júlio Prestes para presidente. Então, em dezembro de 29, o ex-presidente Epitácio Pessoa manifestou em seu apoio público à Aliança Liberal. Então, ele vai dizer que a Aliança Liberal há de vencer, custe ao que custar, porque o povo brasileiro não quer ser escravo e reivindica a sua liberdade. Então, no dia 2 de janeiro de 30, Getúlio Vargas lê na esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro, a plataforma da Aliança Liberal, tratando dos principais problemas brasileiros, na qual destaca as questões sociais. Então, não se pode negar a existência de questões sociais no Brasil, como um dos problemas que terão de ser encarados com seriedade pelos poderes públicos. O pouco que possuímos em matéria de legislação social não é aplicada ou só é para a parte mínima, esporadicamente. Então, apesar dos compromissos que assumimos a respeito, como
né, como signatários do Tratado de Versalhes. Então, o Getúlio Vargas ele vai lançar um alarme, né, que já vinha acontecendo no Brasil alguns levantes de cunho socialista e de cunho, né, anarquistas. Então, nesse caso, Getúlio Vargas ele vai dizer o seguinte, que principalmente por conta de movimentos internacionais muito semelhantes ao que estava acontecendo aqui no Brasil, os governos vigentes foram retirados pela força, né, intitulados as revoluções, principalmente a Revolução Russa de 1917. Então, o medo do Getúlio Vargas era que isso ocorresse também aqui no Brasil. E isso vai ser um ponto, né, que vai, de uma certa forma ou de outra, culminar a sua bandeira dentro desse debate. Bem, então, criticou a política de valorização do café que vinha sendo feita até então. Então, a valorização do café que fazia e teve tríplice efeito negativo, diminuiu o consumo, fez surgir os sucedâneos, né, e intensificou a concorrência, que era precária antes do plano brasileiro. Então, esse converteu em opulenta fonte de ganhos. Então, foram com o efeito dos produtores estrangeiros e não os nossos, paradoxalmente. Então, os benefícios, né, os beneficiários da valorização de que aqui se pôs em prática. Então, no caso, o café brasileiro ele vai começar a entrar em declínio, principalmente com a política, né, aplicada na concorrência. Né? Então, isso vai fazer com que ele diga que o convênio de Taubaté era um problema muito sério, porque com o aumento da produção cada vez maior, né, realizado pelos cafeicultores, vai fazer com que o preço do café seja desvalorizado, levando em consideração a lógica política liberal, né, onde a oferta do produto que determinaria né, o seu preço, e isso vai ficar cada vez mais latente. Então, a Aliança Liberal teve apoio dos intelectuais como José Américo Almeida, João Neves, né, Portoura, o Lindolfo Collor, né, que é avô do Fernando Collor de Mello, o Vigílio Alves de Mello Franco, o Alfrânio de Mello Franco, Júlio de Mesquita Filho, Plínio Barreto e Pedro Ernesto, né, de membros da camada média urbana e na época chamada classes liberais, que se opunham às classes conservadoras formadas pelas associações comerciais e fazendeiros. Então, no Rio Grande do Sul, o grande articulador da Aliança Liberal foi o Oswaldo Aranha, que depois vai ganhar grande destaque, né, principalmente na formação da ONU, né, na década de 40, depois, né, da Segunda Guerra Mundial. Bem, então, a Aliança Liberal ela contou com o apoio também, né, da corrente político-militar chamado tenentismo, né? Então, destacavam-se entre os tenentes o Cordeiro de Farias, o Newton Andrade Cavalcante, o Eduardo Gomes, Antônio de Siqueira e Campos, João Alberto Lins de Barros, Juarez Tavaro, né, Tavora, que lutou durante a coluna Prestes, o Luiz Carlos Prestes, o Bertoldo Klinger, o João Cabanas, Milton Leal, o Filinto Miller e os três tenentes conhecidos como os tenentes Juarez, no caso, Juraci Magalhães, Agildo Barata e Jurandir, né, Bizarria Manede. E ainda da Marinha do Brasil, Hernani, né, de Amaral Peixoto, Ari Parreiras, Augusto de Amaral Peixoto, Protógenes Pereira Guimarães e o general reformado Isadoro Dias Lopes, o general Honório do Exército Brasileiro, né, o general Honório do Exército Guimarães. Então, no caso, também houve o general reformado Isadoro Dias Lopes, o general, né, no caso, José Antônio Flores da Cunha e o major da Polícia Militar de São Paulo, Miguel Costa. O tenente Cordeiro de Farias, que chegou a marechal, afirmou em sua memória que os tenentes estavam em minorias no Exército Brasileiro em 1930, mas que o mesmo assim fizeram a Revolução de 30. Então, no caso, o movimento tenentista,
que havia sido aflorado na década de 20, ela vai conseguir realmente florescer ali na década de 30, principalmente com o levante dessa grande parte da política, né, dentro dos quartéis. E essa política, né, ela vai resultar em outros movimentos também depois, né, da Revolução de 30. No caso, o golpe militar de 1964. Bem, então o objetivo e os ideais da Aliança Liberal podem ser sintetizados pela frase do presidente de Minas Gerais, Antônio Carlos, que afirmava ainda em 29, em um discurso interpretado como um presságio de uma demonstração do instinto de sobrevivência de um político experiente, ao implantar em Belo Horizonte, pela primeira vez no Brasil, o voto secreto. Então, façamos seriamente a revolução, antes que o povo faça pelas veias violentas. Né? Então, no caso, ele temia que uma insurreição popular tomasse conta do país, levando como exemplo os movimentos, né, que eclodiram na Europa, principalmente a Revolução Russa. Né? Então, o medo deles era que surgisse uma liderança popular e essa liderança popular guiasse o povo para a revolução. Bem, então, as eleições de 1930. Então, a Aliança Liberal entrou em disputa eleitoral sabendo de antemão que seria dificílima a vitória, tendo o apoio de apenas 3 estados. Então, uma marchinha da época mostra, né, a certeza da vitória que tinham os apoiadores de Júlio Prestes. Então, ele vai dizer, paraibanos com gaúchos e com mineiros, diz o Julinho, é sopa, é sopa, é sopa. Né? Então, eles acreditavam que seria muito fácil, né, engolir a candidatura, né, da Aliança Liberal. Né? Então, tanto é que essa questão vai ser muito, né, questionada até os dias de hoje, o porquê que isso foi realizado. Né? E principalmente os frutos que isso vai gerar com o passar do tempo. Então, a campanha eleitoral, no entanto, ocorreu relativamente calma. Então, dentro dos padrões, né, de violência da República Velha, o episódio mais grave da campanha eleitoral foi o atentado, né, de Monte Claros. Né? Então, quando poucos dias antes das eleições, dia 1º de março, no dia 6 de fevereiro, uma passeata de adeptos a Júlio Prestes, chamados de prestistas, né? Então, foi dissolvida a tiro de revólver e de carabinas, né, por elementos aliancistas, né, então, daquela cidade. Os tiros partiram da residência do líder aliancista Júlio Alves, né, João Alves, quando a caravana prestistas passava em frente à sua residência. Então, no caso, o ministro da Justiça, Viana de Castelo, reportou 5 mortos e 14 feridos nesse episódio. Alguns dos feridos morreram alguns dias depois. Saiu ferido, entre outros, o vice-presidente da República, Fernando de Melo Viana, e que levou um tiro no pescoço. Então, seu secretário particular, o doutor Rafael Fleury, né, Fleury da Rocha, morreu no local. Então, no caso, os episódios violentos durante as eleições da República Café com Leite era algo que faziam parte da realidade. Então, esse foi o único episódio desse período eleitoral. Mas a gente pode ver que houve, né, mortes significativas, que nós vamos levar em consideração. Então, até o secretário particular do vice-presidente da República, ele veio a falecer por conta desse atentado. Bem, então, porém, Antônio Carlos, em sua mensagem, né, de governo em 1930, ao Congresso Estadual de Minas Gerais, na qual classificou o atentado de Montes Claros como tendo sido, né, um mortíssimo. Então, no caso da outra versão ao ocorrido, afirmando que os prestistas e os carlistas se encararam frente a frente numa rua da cidade de Montes Claros, então iniciando-se então o tiroteio. Então, aconteceram outros 3 casos também graves de ataques aliancistas do partido de Júlio Prestes. Então, o primeiro ocorrido no dia 26 de dezembro de 29, na Câmara dos Deputados, quando, depois de um comício nas escadarias do Palácio Tiradentes, o deputado federal prestista
Então, no caso, Manuel Francisco de Souza e Filho, de Pernambuco, foi assassinado a tiros a revólver no interior da Câmara dos Deputados, pelo deputado aliancista Ildefonso Simão Lopes, do Rio Grande do Sul. Então, na versão dos aliancistas, o deputado Ildefonso teria agido em legítima defesa. E o segundo caso ocorreu no dia 20 de fevereiro de 1930, no caso, em Chapecó, na fronteira de Santa Catarina, onde os prestistas do Rio Grande do Sul estão com uma troca de tiros entre os policiais dos dois estados. No dia seguinte, casas de prestistas foram alvejadas por tiros no Riacho dos Machados. No dois dias depois, no dia 23 de fevereiro, em um comício, o Partido Democrático, na Vila Guilherme, em São Paulo, um delegado de polícia foi morto a tiros de revólver. Então, no caso, os ânimos da política, nesse momento, eram bem acirrados. Então, nós temos regulamentado apenas aquele ataque, mas nós tivemos vários ataques contra as duas frentes. E isso vai fazer com que os ânimos se aflorem cada vez mais. Então, a eleição para a presidência da República foi realizada no dia 1º de março de 1930, num sábado de carnaval, e foi vencida pelo Júlio Prestes, chamado pela imprensa de candidato nacional. Então, ele obteve 1.091.709 votos, contra 742.797 dados a Getúlio Vargas da candidatura liberal. Getúlio, no entanto, obteve 100% dos votos no Rio Grande do Sul e em um total de 610 mil votos em 3 estados aliancistas. E a votação de Getúlio Vargas nos 17 estados prestistas foi inexpressiva. Então, no caso, no antigo Distrito Federal, na cidade do Rio de Janeiro, houve um empate. O Rio Grande do Sul acabou sendo o único estado aliancista que chegou unido às eleições no dia 1º de março. Júlio Prestes foi eleito para governar o Brasil de 30 a 34. Então, sua posse à presidência da República deveria ocorrer no dia 15 de novembro de 1930, e a apuração dos resultados das eleições foi demorada e tensa, e se estendeu até maio de 30. Então, o maior problema disso tudo também foram as pressões. Então, no caso, os dois candidatos, eles entraram com recursos pela Justiça Eleitoral do período. Getúlio Vargas, ele também cometeu fraudes eleitorais em algum momento, porque 100% do estado do Rio Grande do Sul foi dele. Então, isso leva a certas dúvidas sobre essa questão. E a sua inexpressividade dentro de outros estados também vai levar a certas suspeitas de fraudes. E isso vai fazer com que o processo de apuração dos votos fosse muito lenta. E isso vai levar a vários recursos. E esses recursos não vão ser o suficiente para levar ao resultado. Bem, então, em 19 de março, é quebrada a unidade da Aliança Liberal, pois em uma surpreendente declaração aos jornais, o líder gaúcho Borges de Medeiros reconhece a vitória de Júlio Prestes, alegando que houve fraude em ambos os lados. Então, fraude houve no norte e a sul, inclusive aqui mesmo. O termo aqui mesmo se refere ao Rio Grande do Sul. Então, os líderes liberais se apressaram a desautorizar Borges de Medeiros, sendo que o caso mais grave durante a apuração dos votos ocorreu em Belo Horizonte. Então, no caso, denúncia de irregularidade houve dos dois lados. Só que isso não, de uma certa forma ou de outra, vai provocar o rompimento da Aliança Liberal. Bem, então, em 3 de abril, no centro daquela cidade partidária do Antônio Carlos, foram dispersados a tiros pelos prestistas, havendo vários feridos. O episódio ficou conhecido como o atentado da Rua do Espírito Santo. Os tiros partiram da residência de líderes prestistas, no caso Manuel Tomás de Carvalho Brito, que foram uma das vítimas do atentado de Monte Claro. Então, porém, a sua versão apresentada ao governo federal, Carvalho de Brito, garante que sua casa é a que foi alvejada pelos carlistas,
que não foi, né, desmentido por Antônio Carlos em sua mensagem de governo em 1930. Então, durante a semana, o clima ficou tenso em Belo Horizonte, esperando-se um contra-ataque dos carlistas. Então, tropas federais estacionadas em Ouro Preto seguiram para Belo Horizonte para garantir a segurança pública. Então, o Brasil estava numa tensão de guerra civil entre carlistas, né, e no caso, né, de Carlos e também dos prestistas. E isso vai levar, né, ao aflorar essa revolução. Bem, então, em 22 de maio de 1930, o Congresso Nacional proclama eleito para a presidência da República e vice-presidente da República Júlio Prestes e Vital Soares, e em seguida a proclamação final dos resultados. Então, o presidente eleito Júlio Prestes viajou para os Estados Unidos, sendo recebido como presidente eleito pelo presidente dos Estados Unidos, no caso, Herbert Hoover. Então, em Washington, declara que o Brasil nunca será uma ditadura e se torna o primeiro brasileiro a sair na capa da revista Times. Então, Júlio Prestes só retornou a São Paulo no dia 6 de agosto, sendo recebido por uma multidão de adeptos na Estação da Luz. Então, houve acusações de fraude eleitoral de ambas as partes, como sempre houve em todas as eleições brasileiras, desde o início do Império do Brasil. Então, no caso, a Aliança Liberal recusou-se a aceitar o resultado das urnas e a Aliança Liberal denunciou que os deputados e senadores eleitos em 1º de março de 1930 não obtiveram o reconhecimento dos mandatos na Comissão de Verificação do Poder, né, dos Poderes do Congresso Nacional Brasileiro. Então, no caso, até os próprios deputados que foram eleitos, né, pela Aliança Liberal não foram reconhecidos como vitoriosos. E isso vai aumentar a tensão dentro do contexto brasileiro. Bem, então, os partidários de Washington Luiz e Júlio Prestes se defendiam, dizendo que houve apenas um caso, a Paraíba, onde houve duplicidade de atas eleitorais, o que sempre ocorria na República Velha. Então, em Minas Gerais, não houve a diplomação dos eleitos, e os prestistas também desconfiavam do grande número de eleitos, né, de eleitores alistados no Rio Grande do Sul. Suspeitava-se que os cidadãos uruguaios tinham sido alistados para votarem no Rio Grande do Sul. Então, as tensões, principalmente ali na região de Uruguaiana, né, que é a fronteira com o Uruguai, então, desde o fim, né, da dominação brasileira do Uruguai, isso vai fazer com que muitos desses dois países interajam politicamente entre outros, e principalmente os interesses de ambos dentro desse cenário. Né? E isso vai fazer com que houvesse tumultuosas acusações sobre essas questões de fraude eleitoral. E um ponto que vai levar a Revolução de 1930 foi o assassinato do, então, né, presidente da Paraíba, né, no caso, João Pessoa. Né? Então, o João Pessoa ele foi assassinado no dia 26 de julho de 30, né? Então, foi assassinado pelo João Duarte Dantas, né, no Recife, por questões de ordem pessoal. Então, João Duarte Dantas, cuja família era inimiga política de João Pessoa, tiveram o escritório da advocacia saqueado. Havia sido arrombado o escritório de João Dantas e o cofre onde se encontravam cartas e poemas de amor escritos por Anaide, né, Bieres, né, que foram divulgados e considerados escabrosos para o período. Então, alguns livros de história afirmam que a correspondência foi publicada no Jornal Oficial do Estado. A União e outros dizem que as cartas apenas circularam em mãos. Então, no caso, de qualquer forma, tornaram-se públicas e foram um escândalo. Então, no caso, um dos motivos que também pode ter sido gerado o assassinato do João Pessoa foi o caso de uma traição, né? A traição contra a mulher de João Dantas. E isso vai levar, né, muito pano para a manga, né, naquele momento. Então, no dia 26 de julho, quando João Pessoa estava com amigos na cafetaria Glória, no Recife, João Dantas vingou-se acompanhando de seu cunhado e disparou 2 tiros contra o peito do presidente da Paraíba, dizendo: "Sou João Dantas, a quem tanto humilhaste e maltrataste." Então, João Duarte Dantas foi preso e levado à casa de detenção do Recife, onde foi espancado e morto. Então, João Dantas dissera que
matara João Pessoa para defender a sua honra. Oficialmente, suicidou-se. A Naide foi encontrada morta no dia 22 de outubro por envenenamento na casa pernambucana, na capital pernambucana de Recife, onde supostamente ela tenha se suicidado. Então, tem vários episódios que não encontram uma lógica clara e fica sempre na obscuridade, né? Principalmente por conta, né, de que não há documentos que relatem isso. Então, nós temos só o disse-me-disse, mas, né, isso vai ser um impulso para o golpe de 30. Bem, então, apesar de totalmente desvinculado das eleições de Júlio Prestes, o episódio do assassinato de João Pessoa foi o estopim que defragou a mobilização armada do partido de Getúlio Vargas, né, e da Aliança Liberal. O corpo de João Pessoa foi embarcado em um navio no Recife no dia 31 de julho de 1930 para ser enterrado no dia 18 de agosto no Rio de Janeiro. Tanto no Recife como no Rio de Janeiro, houve missas solenes e discursos inflamados, colocando a culpa no governo de Washington Luiz pela morte de João Pessoa. No Recife ocorreu um enorme tiroteio. O Largo de São Francisco, em São Paulo, foi palco de conflitos de estudantes no dia 17 de agosto, quando homenageavam João Pessoa. Houve tiro e um morto e 20 feridos, com intervenção da polícia e do exército. Então, o presidente da República não se defendia das acusações e o Washington Luiz foram avisando, né, repetidas vezes pelos seus assessores, que havia um movimento subversivo a marchar, visando derrubá-lo do poder. O Washington Luiz, porém, não tomou nenhuma medida preventiva para impedir esses avanços. Então, no caso, o Getúlio Vargas, que havia reconhecido a sua derrota, ele, com o assassinato do João Pessoa, ele viu a oportunidade certa, né, de chegar ao poder. Né? Então, ele aproveitou a comoção da população para chegar ao golpe. E esse golpe vai ter o resultado, né, que nós vamos ver um pouco mais para frente. Então, no dia 3 de outubro de 1930, então, em 7 de setembro de 1930, o movimento revolucionário tem um novo impulso. Então, neste dia, Antônio Carlos passava o governo de Minas Gerais para Olegário Maciel, sendo que este era muito mais decidido a fazer uma revolução do que Antônio Carlos. Então, o presidente Olegário foi o único presidente de Estado que continuou no cargo após a Revolução de 30. Então, no caso, o eleito presidente de Minas Gerais, o Olegário, ele vai tomar posse e ele vai liderar o movimento com o apoio de Getúlio Vargas, que vai culminar na Revolução. Então, sobre o sigilo da conspiração, Getúlio contou com a revista do Globo, então a edição especial de agosto de 1950, que a sua filha Alzira só soube da Revolução 2 dias antes dela ter início e afirmou: em 1930, preparando a Revolução, fui obrigado a fazer um jogo duplo. De dia mantinha a ordem do governo federal e à noite introduzia conspiradores no Palácio de Piratini, né, a sede do governo gaúcho. No dia 25 de setembro de 1930, foi determinado pelo Comando Revolucionário que a Revolução começaria no dia 3 de outubro, às 5 horas da tarde. Então, o início, né, da Revolução havia sido adiado várias vezes, devido às hesitações e às indecisões dos revolucionários. Então, dessa vez, não houve adiamento. No dia 3 de outubro de 1930, no período da tarde, em Porto Alegre, iniciou-se a Revolução de 1930, com a tomada do quartel-general da Terceira Região Militar. Ataque, né, esses comandados, né, por Oswaldo Aranha e Flores da Cunha. Neste ataque aconteceram as primeiras mortes da Revolução de 1930. Então, também é um ponto bem emblemático da história do Brasil, né? Porque se nós formos levar a história oficial, nós nunca relatamos, né, em alguns momentos, mortes por movimentos, né, revolucionários do Brasil. E esse, né, foi um caso. Então, no caso, liderado pelo Oswaldo Aranha e Flores da Cunha, houve um levante e os primeiros mortos, né, em resultado a essa revolução. Bem, então o fato demonstra a importância de Getúlio Vargas da Revolução
Então, nesse dia, no dia 3 de outubro, precisamente, ele começou a escrever um diário, o qual encerrou em 42. Então, no início do diário, Getúlio registra o comandante da terceira região do Exército, né, Militar, General Gil Dias de Almeida, pouco antes de ter o seu quartel-general atacado, e disse a Getúlio que queimaria sua biblioteca se Minas entrasse em um processo revolucionário. Washington Luiz jamais conseguiu acreditar que Minas fizesse uma revolução. Na abertura do diário, né, meia hora antes do início da Revolução, Getúlio refletiu sobre sua responsabilidade na Revolução a um eventual fracasso desta. Então, ele vai colocar o seguinte: 4:30, a hora se aproxima. Examinam-me e sinto-me com o espírito tranquilo de quem joga um lance decisivo porque não encontrou outra saída. A minha vida não me interessa, e sim a responsabilidade de um ato que decide o destino da coletividade. Mas essa queria a luta, pelo menos nos seus elementos mais sadios, vigoroso e altivo. Não terei depois uma grande decepção. Né? Então, como se torna revolucionário um governo cujas funções é manter a lei e a ordem? Né? Então, como ele se mantém? E se perdemos, o que vai acontecer? Então, eu serei depois apontado como responsável por despeito, por ambição, quem sabe? Então, sinto que só o sacrifício da vida poderá resgatar o erro de um fracasso. Bem, gente, então, no caso, o Getúlio Vargas, ele sempre foi uma pessoa que escreveu muitos atos ufanistas, né, fortes, e o Getúlio Vargas, ele coloca isso muito bem em outros momentos, mas ele fala o seguinte: então, o que vai acontecer se o movimento não der o resultado desejado? Né? Então, como é que ele vai entrar para a história? Como traidor da pátria. E isso nenhum dos seus seguidores o queria, mas o movimento era algo latente, era algo que precisava ser feito. Bem, então, em caso de fracasso na Revolução, Getúlio, com um dos cabeças da Revolução, pela lei da época, estava sujeito à pena de 20 anos de prisão e à pena de banimento. Então, o antigo Código Penal brasileiro, rebaixado pelo decreto, baixado pelo decreto número 847, de 11 de outubro de 1890, previa, no artigo 107, tentar diretamente, por fatos, mudar por meios violentos a Constituição Política da República, ou formar um governo, né, ou a forma de governo estabelecida, a pena de banimento aos cabeças e aos corréus, né, do recluso por 5 a 10 anos de reclusão. Então, a lei número 1062, do dia 29 de setembro de 1903, aplicava aos cabeças a pena de reclusão de 10 a 20 anos. E o crime ele era inafiançável. Então, crimes, né, de segurança nacional, né, de uma certa forma de tentativa de golpe. Então, era tratado como um crime sem perdão. Bem, então, no Nordeste do Brasil, devido a um erro de interpretação das ordens dadas pelo comandante revolucionário, a Revolução só começou na madrugada do dia 4 de outubro. A Revolução se alastrou por todo o país e as tropas gaúchas marcharam rumo a São Paulo, porém sem derrubar o governo, né, catarinense, pois só conseguiram tomar a ilha de Santa Catarina no dia 16 de outubro daquele ano. No dia 6 de outubro, o jornal The New York Times noticiava que 80 mil homens estavam na luta. Em Minas Gerais, inesperadamente, houve a resistência, pois o 12º Regimento da Infantaria de Belo Horizonte não aceitou o golpe. 8 governos estaduais, né, no Nordeste do Brasil, na época chamado do Norte, foram depostos pelos tenentes, sendo que os tenentes enfrentaram em Pernambuco e na Bahia resistências notáveis. Então, os revolucionários derrubaram o governo pernambucano no dia 8 de outubro, depois de um combate que resultou em 150 mortos. Então, no caso, houve uma resistência considerável, mas o Getúlio Vargas chegou ao seu objetivo. Bem, então, no dia 10, o Getúlio Vargas partiu por ferrovia rumo ao Rio de Janeiro, capital federal da época, deixando o governo do Rio Grande do Sul com Oswaldo Aranha.
e não ao vice-presidente gaúcho, João Neves Fontoura, fato que levou João Neves a renunciar ao seu cargo como vice-presidente gaúcho. Em meados de outubro, a Revolução dominava apenas parte do Nordeste do Brasil e parte do Sul de Minas, né, do Sul do Brasil. Então, mantinha-se leais ao governo federal, o estado de Santa Catarina, Bahia, São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal, ou a região da Guanabara, cidade do Rio de Janeiro. Toda a região norte do Brasil, Amazonas, Pará, território do Acre, e todo o centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, né, e o governo de Santa Catarina foi derrubado no dia 16 de outubro, e os demais citados somente com o fim da Revolução. No caso, Barbosa Lima Sobrinho narra em seu livro, na verdade, sobre a Revolução de 1930, a ocupação do estado do Espírito Santo pelas tropas mineiras. O governo capixaba foi deposto no dia 16 de outubro de 30. Então, no Nordeste do Brasil, os revolucionários marchavam em direção à Bahia pelo sul e os revolucionários vindos do Rio Grande do Sul estavam estacionados na região de Itararé, na divisa do Paraná com São Paulo, onde forças do governo federal e tropas paulistas estavam acampadas para deter o avanço das tropas revolucionárias. Então, esperava-se que ocorresse uma grande batalha em Itararé. Então, Getúlio aguardava um acontecimento instalado em Curitiba. No sul de Minas Gerais, tropas federais ainda resistiam o avanço das tropas mineiras rumo ao Rio de Janeiro. Houve a esperada Batalha de Tararé, porque no dia 24 de outubro, antes que ocorresse, os generais Tasso Fragoso e Mena Barreto e o almirante Isaías de Noronha depuseram Washington Luiz através de um golpe militar. Formaram uma junta militar provisória no dia onde Oswaldo Aranha foi enviado ao Rio de Janeiro para negociar e entregar o poder a Getúlio Vargas. Então, a junta militar governou o Brasil até passar o governo a Getúlio Vargas no dia 3 de novembro de 1930. Então, Washington Luiz foi deposto apenas no dia 22, apenas 22 dias antes do término de seu mandato da presidência da República, que se encerraria em 15 de novembro de 1930. Então, ele foi deposto e, com isso, chega o fim, a República Café com Leite. Então, os jornais que apoiavam, né, o governo deposto, destruídos na época, dizia assim, empastelados. Então, eram jornais influentes como o País, a Noite, o Correio Paulistano, os órgãos oficiais do Partido Republicano Paulista, a Plateia, a Gazeta de Notícias, a Crítica e a Folha da Manhã, a atual Folha do Estado de São Paulo. O edifício sede do País foi totalmente incendiado. As polícias do Rio de Janeiro, então capital federal, e de São Paulo se omitiram e nada fizeram para impedir os atos de vandalismo. Na cidade de São Paulo, as bancas do jogo do bicho foram atacadas por serem suspeitas de financiamento do PRP e o governo paulista deposto. Então, Washington Luiz e Júlio Prestes e vários outros, né, próceres, né, políticos da República Velha, como Manuel Tomás Carvalho Brito, José Maria Belo, Átila Neves, Irineu Machado, Otávio Mangabeira, Melo Viana, Antônio Prado Júnior, né, então, entre outros, foram presos e exilados. O Washington Luiz só retornou ao Brasil em 1947, depois da deposição de Getúlio Vargas em 45. Bem, então Getúlio, depois de uma passagem por São Paulo, onde ocupou o Palácio do Campos Elíseos, sendo sede do governo paulistano, deposto rumo ao Rio de Janeiro, foi uma cena que os paulistas não esqueceriam. Então, soldados mineiros e gaúchos com fuzis no ombro, montando a guarda para Getúlio, na sede do governo paulista. O governo, no caso Getúlio, chegou ao Rio de Janeiro de trem no dia 31 de outubro de 1930 e inteirou-se a situação da política no Rio, né, para só depois assumir o governo. Então, a derrocada de Washington Luiz e Júlio Prestes foi cantada, assim, por Alves e a Orquestra de Copacabana, em uma marchinha de Oswaldo Santiago. Então, o Bico do Lacre,
não vem mais. Então, quem disse que um dia ele ia lá no catete e se assentar, dê a mão à palmatória. Não vê mais seu Julinho, porque o povo não quis. Bico, né? Bico de lacre, né? Coitadinho, como tu foste infeliz. Então, os cavanhaques, né? Deu um fora. Então, deixou seu Julinho, né? Na mão. E esse, assim, desempregado, há de tomar um bom peão. Então, Bico de Lacre era apelido, né, de Júlio Prestes, dado, né, por José Carlos de Lacerda Soares, dentro desse contexto da Revolução. Então, só que, no meio desse contexto, Getúlio Vargas chega ao poder e, com isso, inicia-se o processo, né, da República Nova, ou que nós vamos chamar, né, de período da Era Vargas, com o governo provisório, o governo constitucional e depois a queda de Getúlio Vargas um pouco mais para frente, em 45. Bem, gente, então eu sei que o vídeo ficou longo, né, então é muita informação. Desculpa aqui que a minha voz estava muito seca, e também por conta, de que eu estou falando há quase uma hora direto, né? Então o meu nariz ele é muito ruim nesse sentido. Então agradeço a todos aqui para vocês. Então qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o tema é só me procurarem, né? E também tem um outro fato. Se você gostou do vídeo, deixa aqui o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal, né? Que o meu trabalho está sendo bem árduo nesse sentido, né? Então quando eu falo nós, é eu com vocês, meus alunos que estão aí me vendo aí do outro lado. Então, agradeço a todos e fica aqui meu forte abraço, né? Muito obrigado e até mais.